Então agora é hora de nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje é um domingo de Páscoa. Nós vamos ler o texto da instituição da Páscoa, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, os versículos 1 até o 11. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Meus irmãos e irmãs, aqui, então, Deus instrui Moisés a instituir a Páscoa. É um momento após as 9 pragas, essa vai ser a 10ª praga, que Deus manda sobre o povo egípcio, e agora vai ser o anjo da morte que vai estar passando na casa dos egípcios e em toda casa que não tiver o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas. O Senhor institui esse tempo, é um tempo de libertação, é um tempo de vida, e Ele então mostra para o povo a necessidade de estar preparado, cajado na mão, sandália nos pés, prontos para saírem do cativeiro. Não é mais tempo de pensar, é tempo de agir, é tempo de obedecer a palavra do Senhor. Não tenho que questionar, não tenho que reclamar, vamos estar preparado, pronto para sairmos da terra do Egito. Ele fala: olha, vocês vão comer essa Páscoa da seguinte maneira: a carne deve estar acompanhada de pães asmos e de ervas amargas. O que simbolizava essas ervas amargas? Por que eles precisavam comer essas ervas amargas? Queridos, é para não esquecer que eles estavam saindo daquele lugar, porque ali eles haviam tido como povo uma experiência muito dolorosa de escravidão. É uma forma didática de Deus ensinar para eles, pelo sabor, pela boca, que eles estavam saindo dali, porque aquele tempo que eles haviam passado no Egito era um tempo de amargura, um tempo de tristeza. E o Senhor institui a Páscoa, meu irmão, minha irmã, para todas as gerações celebrassem, para que todas elas, e nas gerações futuras, quando essa festa fosse ser celebrada, quando fosse haver a comemoração da saída do Egito, da saída da escravidão, da saída do que havia acontecido de ruim no Egito, essa festa ficaria conhecida como a festa dos pães asmos. Asmos significa o quê? Pães sem fermento. Você continuar lendo no 12:17, você vai ver isso. Por que eles haviam de comer essa Páscoa com pão sem fermento? Primeiro, eles não iam ter tempo para deixar o fermento fazer o efeito para crescer o pão. Eles iam sair, como eu disse, às pressas. Eles não iam ter tempo, eles tinham que comer aquilo já preparados para sair. Não era mais tempo de ficar pensando, era tempo de agir, era tempo de tomar atitude. E em segundo lugar, meus queridos,
uma ênfase muito grande sobre isso, é que naquela época as pessoas faziam tipo um fermento, igual a gente faz, tem muita gente que faz o fermento de litro de farinha, coloca na geladeira e deixa, e eles sempre pegam um pouquinho do fermento antigo para fazer um novo. Lá naquela época não era diferente. O fermento para fazer a massa crescer do próximo pão era um pedacinho de massa crua, de um pão que eles preparavam. Então eles cortavam um pedacinho daquela massa e guardavam, e no próximo pão eles iam misturar aquele pedacinho de massa para fazer o fermento crescer, como acontece nos nossos dias. Essa massa fermentada agia como o fermento que você usa, aquele de litro que você põe, mistura, deixa a noite inteira. Minha mãe mesmo fazia muito desse pão. E o que o Senhor estava querendo ensinar também, como Ele ensinou a respeito do paladar amargo, a escravidão, olha, vocês vão lembrar disso. Ele também estava dizendo, olha, o pão que você vai fazer novo, se você usar fermento, ele sempre vai ter resquícios do pão velho. E agora, eu não quero que vocês carreguem nada disso. Eu não quero que vocês levem nada do Egito com vocês. Eu não quero o resto de fermento na vida de vocês. Eu não quero um pedacinho do Egito na vida de vocês. Eu quero que vocês rompam inteiramente com a vida antiga. Eu quero que vocês rompam inteiramente com a vida de escravo que vocês tiveram aí no Egito. E Deus se utiliza dessa metáfora do pão sem fermento. É pão novo, sem pedacinho do antigo. É pão novo, sem fermento, que foi usado da outra vez e deixado um pedacinho. É um pão sem fermento, é um pão limpo. E é assim que Deus está dizendo para o povo dele ser da próxima vez. E quando você vai olhando na Bíblia, você vai perceber que o fermento é sempre associado com resquícios da nossa velha natureza. Ele é relacionado com o orgulho, com a arrogância que incha as pessoas, da mesma forma que o fermento faz a massa do pão inchar. Paulo mesmo, por exemplo, ele usa a imagem do fermento quando ele escreve para os coríntios. Ele diz assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai, presta atenção, lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E é só através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos ser nova massa, que nós podemos ser um pão sem fermento, um pão puro. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Isso está lá em 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Moisés explica, meus queridos, o motivo também pelo qual o povo precisa aspergir o sangue nas ombreiras, nas vergas das portas. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, mas Ele vai poupar aqueles cujas casas estiverem marcadas com o sinal do sangue. Está no 12:23. O termo hebraico para Páscoa, ele é traduzido para a nossa língua e ele significa passar sobre. Literalmente, no sentido de saltar. O sangue do Cordeiro faz o anjo de julgamento poupar aqueles que reivindicam a sua proteção. Para os cristãos, para nós que vivemos hoje, é fácil ver como a Páscoa dos israelitas prefiguram a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Ele próprio, lembra que a gente leu no começo, seria o Cordeiro sem defeito, oferecido como sacrifício para livrar cada um de nós e o mundo da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo se refere a Cristo como o nosso Cordeiro Pascal, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, assim como o sangue do Cordeiro e a obediência à ordem do Senhor preservaram os israelitas, também vai preservar os cristãos do julgamento pelos seus pecados
e a morte eterna, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a essas questões. A Páscoa, as comemorações subsequentes, a festa dos pães asmos, elas deveriam durar um período de 1 semana e ser observado todos os anos. Sabe para quê? A fim de lembrar as gerações futuras dos israelitas do que Deus fez por eles no Egito. No domingo passado, a gente falou bastante sobre essa questão de inculcar nos filhos aquilo que Deus fazia, de inculcar no coração das pessoas. Então tinha que repetir. É uma forma didática. Meu irmão, minha irmã, e o Senhor fez a mesma coisa quando Ele instituiu a Páscoa. Ele falou, olha, vocês vão celebrar uma festa de 7 dias e vocês vão fazer isso todo ano para que todas as gerações se lembrem que vocês eram escravos no Egito e o Senhor tomou a dianteira, o Senhor fez um milagre, o Senhor os libertou da terra do Egito. Não se esqueçam disso, Deus tirou vocês da escravidão. Quando vocês estiverem diante de outros deuses, de desafios, de coisas que vão trazer tentação ao coração de vocês, se lembrem, Deus tirou vocês da terra do Egito, da escravidão, do peso. E meus irmãos, essa festa, essa celebração, ela vem prefigurar a ceia do Senhor. Quando Jesus Cristo, ele se torna o elemento pascal. Quando a gente celebra a ceia hoje, a gente está repetindo aquilo que Jesus Cristo fez. Ele foi obedecer o que diz, o que prescreve a palavra, ele foi celebrar a ceia. Só que quando ele vai celebrar a ceia, ele dá um novo sentido para ela. Agora ele está dizendo, ora, eu sou o Cordeiro. Essa aqui, quando ele parte o pão, é a minha carne, do Cordeiro que foi morto. Quando a gente toma o vinho, o suco, ele está dizendo, este aqui é o meu sangue, o sangue que você se apropria, que lava você de todo o pecado. Jesus assume, meu irmão, minha irmã, o lugar do Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí voltando para aquele versículo lá das ervas amargas, o 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. A gente também precisa lembrar do gosto amargo que Jesus Cristo sentiu ao ser crucificado, ao verter o seu sangue, para que nós fôssemos libertos da escravidão, do pecado e da morte. Para nós foi de graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Basta nós crermos, a gente não teve que pagar por isso, mas Jesus pagou o preço no nosso lugar. E a gente precisa lembrar isso. Nós éramos escravos, não dos egípcios, mas do pecado. O pecado exercia domínio sobre nós. O pecado põe um cabresto sobre nós e nos dirigia para lá, para cá, para lá, para cá, mas o Senhor veio assumir o nosso lugar. Ele tomou o lugar do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, como Cordeiro perfeito, foi imolado, verteu o seu sangue, para que o nosso sangue não fosse derramado. Por isso o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele pagou o preço. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos nos consagrar a Ele. Nós devemos renunciar ao fermento do pecado. Quando nós somos indiferentes ao pecado e a gente decide viver deliberadamente no mesmo, meus irmãos, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo nada valeu, não significa nada. Estamos menosprezando o sangue do Cordeiro Pascal. Estamos dizendo que o pecado que permitimos operar em nós é mais importante que o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Nós precisamos, como cristãos, parar, nós precisamos nos lembrar do gosto amargo do pecado e das suas consequências em nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que Jesus pagou o preço e que o seu sacrifício não foi em vão. Por isso mesmo, você que nos assiste agora, que participa desse culto, aceite a chance que Cristo lhe oferece para viver uma vida livre da escravidão provocada pelo pecado. É só através de Cristo que nós temos liberdade.
É só através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós temos liberdade, que nós não precisamos ser escravos do pecado. E Ele pagou o preço, Ele se ofereceu por você e por mim, Ele se ofereceu pela igreja para sermos livres, meus queridos. Vem! Ele te chama para ser livre, e isso só é possível porque a cruz está vazia e Ele está vivo, pois venceu a morte para que você tenha vida e a tenha em abundância. O Cordeiro perfeito, sem mácula, foi sacrificado pela sua vida, para que o seu sangue agora não seja passado nos umbrais das portas da sua casa, mas sim no íntimo do seu coração, para te transformar de filho da ira em um autêntico filho de Deus. O túmulo está vazio. Cristo vive e te convida a viver como Ele vive. Ninguém poderia fazer um sacrifício assim. Jesus não é só um exemplo a ser seguido, não é só uma fonte de inspiração comparado com tantos outros por aí. Jesus é o Deus vivo que deu a sua vida por nós. Pessoas ficam citando Buda, Gandhi e até pessoas contemporâneas a nós e comparando a Jesus. Meus queridos, estão redondamente enganadas. Jesus é Deus, as pessoas são pessoas falhas, pecadoras. Jesus é Deus, não teve pecado algum. E Ele, por ser perfeito, foi o sacrifício exigido por Deus para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante, livres do pecado, como Deus livrou o povo do Egito lá atrás pelo sangue do Cordeiro. Mas hoje não é de uma escravidão física, mas da escravidão espiritual que nos conduz à morte. Só alguém perfeito seria aceito por Deus para nos perdoar os pecados. O Cordeiro teria que ser sem mácula. Não há ninguém assim sobre a face da terra, a não ser o próprio Deus na pessoa de Cristo. Por isso Ele é o único, preste atenção, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Somente Ele fez o sacrifício, preste atenção, só Cristo, foi Cristo quem foi pregado na cruz, quem foi crucificado, quem furou as suas mãos, os seus pés, o seu lado, teve o sangue dele derramado, e no meu e no seu lugar, meu querido. Só Ele seria aceito diante de Deus como sacrifício perfeito, porque não há outro perfeito. Preste atenção, não quero te ofender, mas não tem Pedro, não tem Maria, não tem João, não tem José, não tem outro qualquer. Aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador neste momento e tenha todos os seus pecados perdoados através dele, só dele. Pastor não perdoa pecado, padre não perdoa pecado, mas Jesus perdoa pecado. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que nós merecíamos receber como salário, aquilo que nos é de direito. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos vê, é a morte, é o inferno. Mas Jesus pode te perdoar, sabe por quê? Porque Ele morreu, Ele tomou o meu e o seu lugar, Ele foi pregado na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Não tem ninguém mais sobre a face da terra que pagou esse preço, por isso Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O preço por nós já foi pago, e quem pagou foi Jesus, coisa que boas obras não podem fazer, velas acesas nos pés de um santo não podem fazer, só Jesus, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro sem defeito, que a palavra de Deus exige. Então, eu quero convidar você a se liberte de todas as outras coisas. Nós estamos hoje num domingo de Páscoa. A igreja, como eu falei no início, só pode estar aberta porque Ele vive. Ele está vivo. A
palavra de Deus diz que as portas do inferno não triunfariam contra a igreja do Senhor, porque Jesus Cristo é o cabeça, Ele é o rei e Ele está vivo. Ele está vivo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Domingo de Páscoa nós celebramos a ressurreição, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele veio para mim, Ele veio para você. Você não precisa pagar, você só precisa crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu convido você a abandonar todas as outras formas, a se ver livre da escravidão, dos ídolos, da morte, do engano. Entregue tua vida a Jesus. Lembre-se da amargura do pecado e seja grato a Ele, porque Ele tira esse peso de sobre a sua vida. Lembre-se do sangue do Cordeiro, que lá atrás foi passado nas portas, para que o anjo da morte não entrasse naquelas casas. Mas hoje lembre-se do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que foi vertido na cruz para que você não morra, para que você não tenha morte eterna. É hoje o dia de você tomar uma postura, uma decisão. Crer no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e seja livre para viver na presença de Deus. Esse é o convite. Que Deus te abençoe, te dê entendimento e sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus te faça compreender a mensagem, a palavra, que Ele plante ela nos nossos corações. E lembre-se, esteja preparado, cajado na mão, sandálias nos pés, é a pressa, não tem mais o que pensar. O negócio é fazer, é decidir, é tomar a decisão e ir. É isso que o Senhor nos convida a fazer nesta noite. Que Deus te abençoe e te dê paz. Amém.